Fala, Best of Friend Investidor! O vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque ele é indicação da nossa amiga e inscrita Letícia. Então, por favor, uma salva de palmas aí pra Letícia. Bem, pessoal, o assunto do vídeo de hoje é sobre os melhores setores da Bolsa de Valores para você estar investindo. Quais são os setores mais seguros do mercado? Bem, pessoal, realmente a Letícia ela tá de parabéns porque esse é um assunto que vai ser muito útil para desmistificar algumas coisas. As pessoas têm um conceito de que Bolsa de Valores é um lugar que você vai fazer dinheiro rápido e ao mesmo tempo vai correr um risco absurdo, enquanto nenhuma das duas coisas é verdade. Na maior parte do tempo você não vai ter retornos absurdos no curto prazo, você não vai ficar rico do dia para noite e ao mesmo tempo você não está se expondo a riscos astronômicos, não se você escolher as empresas certas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Bem, para ajudar a gente a entender sobre quais são esses setores, os setores mais perenes da Bolsa de Valores, ou seja, aqueles setores que estão ligados a produtos que o ser humano sempre vai precisar e vai estar utilizando, a gente vai usar um anagrama, que é a palavra BEST, com 2 S, em que cada letra dessa representa um setor. E o primeiro setor que a gente vai estar falando aqui é o setor dos bancos. Isso mesmo, em todas as sociedades capitalistas, os bancos desempenham um papel importantíssimo. É impossível você ter uma sociedade forte sem ter a presença dos bancos. Então os bancos sempre vão estar existindo. É impossível, inclusive, você, enquanto pessoa física ou pessoa jurídica, existir nessa sociedade sem estar, de alguma forma, relacionado a algum banco, sem ter alguma conta em algum banco. E é exatamente isso que faz dos bancos um dos setores mais perenes e lucrativos da bolsa. Não só isso, mas além delas fazerem negócios altamente lucrativos, como o oferecimento de crédito, esse setor ainda está relacionado a diversos outros setores, uma vez que eles também emprestam dinheiro para todos os outros. Então a gente tem exemplos como o Banco do Brasil, que está altamente exposto ao agro e ao mesmo tempo também é dono de 80% do Banco da Patagônia na Argentina, o que faz com que você, ao investir em um banco, esteja por tabela se expondo também a outros setores, o que torna os bancos ainda mais seguros. E já que a gente falou dele, o Banco do Brasil é um banco que não apresenta prejuízo nos últimos 5 anos. Isso significa que comprando uma ação do Banco do Brasil, está comprando uma empresa que não vê um vermelho há 5 anos. Então será mesmo que você deveria passar tanto aperto psicológico investir numa empresa de um setor perene que não dá prejuízo? Não só isso, como não dá prejuízo, mas apresenta lucros robustos e crescentes. Bem, eu acho que vale a pena investir. Pra ser sincero, se eu fosse o dono do Brasil, Pra ser sincero, se eu fosse o dono do Banco do Brasil, eu tava dormindo tranquilo. Eu ainda tava gravando vídeo pra vocês, mas eu tava gravando vídeo lá de Dubai, né? Que ninguém é de ferro. E o próximo setor que eu queria falar aqui é o setor de saneamento. E o setor de saneamento é muito claro porque que ele faz parte do BEST, né, pessoal? Você não vive sem tomar o seu banhozinho, sem lavar o seu prato. Então não importa o que estiver acontecendo, se for pandemia, se for crise financeira, invasão alienígena, apocalipse zumbi, você vai estar consumindo água e vai precisar do setor de saneamento. É por isso que as empresas desse setor também apresentam lucros robustos e também associado a uma altíssima segurança, pelo fato de você ter certeza que sempre vai contar com essas empresas. E o próximo setor que eu queria falar aqui é um dos meus favoritos, é o setor elétrico. Isso porque ele está muito associado ao setor de saneamento, né? É uma ideia parecida. Você também precisa de energia elétrica, não importa a crise que a gente vai vivendo no mundo. Não só isso, mas à medida que as sociedades vão se desenvolvendo, aí a gente vai se tornando cada vez mais dependente do uso de energia elétrica. Então é muito mais fácil daqui a alguns anos faltar energia elétrica do que sobrar. Isso significa que essas empresas estão associadas ao setor de energia elétrica, vão estar sempre altamente lucrativas e é muito difícil uma empresa desse setor ir à falência. Ah, João, mas aí eu comprei uma empresa do setor elétrico e ela caiu 5%, significa que eu perdi 5% do meu patrimônio e agora o que eu faço? Coloca aí na tela pra gente as palavras do Barsi sobre esse assunto. Em aproximadamente 6 meses, o meu patrimônio caiu de 4 bilhões e 400 para 3 bilhões e 700. Então, teoricamente, eu perdi 700 milhões. Mas eu não perdi nada. Por quê? Porque eu não vendi. Entendeu? Então, o cidadão, ele tem esse sentimento retrógrado de que ele perdeu, mas ele não perdeu. Você está entendendo? Daqui a pouco, na hora que o mercado se movimentar positivamente novamente, ele pode ir a 5 bilhões, entendeu?
Então, o que a pessoa tem que se ater é no resultado. É aquilo que alimenta o caixa, não aquilo que alimenta o ego. Se o Messi falou, tá falado, né, pessoal? Barça é simplesmente um dos maiores investidores da história do Brasil. E ele explicou muito bem sobre como que você não pode estar sujeito ao fator psicológico do mercado. Tá sujeito à cotação o tempo inteiro. Isso porque, quando uma ação cai, isso não significa que você tomou aquele prejuízo. Porque aquele prejuízo não é real. Ou não é real ainda. Não é real até o momento em que você venda. Isso significa que você vai estar realizando prejuízo, da mesma forma que é possível você realizar lucro. Como assim, João? Não entendi. Bem, é muito simples. Para isso eu vou dar um exemplo pessoal meu do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi uma ação que ficou negativa na minha carteira aí por 2 meses. Uns 5% negativo. Bem, o que aconteceu é que teve um pivô de alta e esses 5% negativo passaram a ser 6% positivo. Então o que será que teria acontecido comigo se eu tivesse vendido o Banco do Brasil naquele momento? Eu não só teria tomado prejuízo, como eu também teria perdido a alta das ações. Então é isso que vocês precisam entender. A mente de vocês precisa ser menos volátil do que o mercado. Bolsa de valores é um lugar que vocês precisam sim ter muito cérebro, mas também muito estômago, porque cedo ou tarde aquela ação vai oscilar, ela vai cair e você tem que estar preparado para esse momento. Você tem que estar convicto de que você fez a análise certa. E é para isso que esse canal existe. Você já aprendeu sobre análise fundamentalista, sobre indicadores fundamentalistas, vai aprender sobre preço teto, margem de segurança, vários recursos que vão poder afiar a sua análise. E a partir do momento que você tem uma empresa que você analisou, que você sabe que aquela empresa é boa, não só boa, como também está descontada no mercado, quando ela cai é melhor ainda, porque significa que você pode comprar um produto na promoção. Ou você vai no seu supermercado querendo comprar o café caro e vender o café barato. Para fechar aqui, a gente tem mais 2 setores para falar. Um deles também é um setor que eu amo, que é o setor de seguros. E por que eu amo o setor de seguros? Bem, porque é um produto que você paga para não usar. Ou você paga o seu seguro esperando bater o carro no outro dia. Então o esquema de negócio dos seguros é um esquema que eles recebem primeiro para poder ou não prestar um serviço. No caso deles prestarem esse serviço, eles ainda têm uma margem de lucro, né? Mas no caso deles não prestarem o serviço, porque não precisou, porque você não bateu o carro, não foi furtado ou nada do tipo, nesse caso eles vão estar com uma margem de lucro ainda maior. Então é por isso que o setor de seguros, sem sombra de dúvida, um dos maiores e melhores setores da Bolsa de Valores, porque ele é altamente perene, uma vez que ele recebe primeiro para depois pagar algum seguro, alguma coisa, prestar algum serviço ou não. Bem, para fechar aqui, respondendo mais objetivamente a pergunta da Letícia, que falou muito sobre telecomunicações, se telecomunicações é um setor interessante para você estar investindo, o T do Best é de telecomunicações e sim, telecomunicações é um setor perene da Bolsa de Valores. Mas eu pessoalmente não invisto no setor de telecomunicações, porque dentro da minha análise eu considero que os outros setores do Best são ainda mais perenes e muitos deles apresentam uma lucratividade mais robusta. No caso dos bancos e das elétricas, por exemplo. O setor de telecomunicações é sim um setor interessante vocês estarem estudando e verem se dentro da análise de vocês, dentro do estudo de vocês, cabe ou não na carteira. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro e eu possa diminuir um pouquinho esse mito que a gente tem sobre Bolsa de Valores, de que é um lugar altamente arriscado. Bem, a partir do momento que você entende que você está se tornando um dono de uma empresa, dono de um pedacinho bem pequeno, mas ainda assim um dono de uma empresa, você entende que as oscilações de mercado fazem parte e o que verdadeiramente importa sobre uma empresa é dividendo e lucro. E é aquilo que eu falei, né, pessoal? Se eu fosse dono do Banco do Brasil, eu não vendia, não. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se esse vídeo foi útil, eu peço que considerem se inscrever no canal e deixar o like, que é o melhor investimento de todos, que te custa R$0, então retorno é infinito.